Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Êxodo capítulo 13. Queridos, nesse capítulo de 22 versículos, nós vamos ver algumas coisas muito interessantes, algumas coisas que já vimos no capítulo passado, mas também o quanto o Senhor conhece o nosso coração e sabe que muitas vezes é necessário trilhar caminhos que levam mais tempo para chegar até o ponto de conquista, até aquilo que nós temos almejado diante dele, porque se o Senhor nos levasse de maneira mais rápida, pelo caminho mais curto, ao visualizar as dificuldades, nosso coração iria querer desistir. Sim, esse capítulo fala sobre isso, sobre Deus conhecer o nosso coração e muitas vezes permitir o caminho mais longo, exatamente por causa dele, porque a gente não está pronto para enfrentar as batalhas que se colocariam diante de nós. Muito bem, o versículo 1 diz que o Senhor vai continuar falando com Moisés e usando ele para falar com o povo. E o Senhor vai dizer que ele deveria consagrar, ele deveria falar com todo o povo, que eles deveriam consagrar para ele todos os primogênitos, tanto de homens como de animais. Todo primogênito seria dele. E Moisés diz ao povo que eles deveriam lembrar daquele dia, pois aquele dia seria realmente para o Senhor um marco. Deus havia tirado o povo do Egito da servidão, eles tinham clamado, o Senhor tinha ouvido e com mão forte tinha tirado eles de lá, fazendo sinais, fazendo maravilhas. E faz muito sentido Deus falar para que Moisés não permita que o povo esqueça, que eles têm que celebrar essa Páscoa e ensinar os seus filhos e contar essa história, porque é muito fácil nós esquecermos do lugar de onde Deus nos tirou. Às vezes é mais fácil a gente lembrar daquilo que Deus não respondeu para a gente, da oração não respondida, do que agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Então o Senhor está dizendo para Moisés, fala para o povo, para que eles não esqueçam, para que eles celebrem essa festa e que o Senhor como um forte os tirou do Egito. No versículo 4, então, no mês de Abibe, Deus iria introduzir eles em uma terra que já era habitada. Sim, eles teriam ali um trabalho para conquistar aquela terra. E quando lá eles chegassem, Moisés diz que eles deveriam observar esse rito. Quando o Senhor entregasse a eles aquela terra, quando eles conquistassem aquela terra, não era a hora de deixar de celebrar a libertação que Deus havia feito. Quando eles olhassem para trás e vissem o que Deus fez, eles deveriam celebrar com gratidão de ano a ano, ensinando os seus filhos a guardar aquela festa em celebração ao Senhor. E aí então Moisés vai lembrá-los algo que ele já tinha dito. Durante 7 dias eles comeriam pão sem fermento e daí no 7º dia eles celebrariam uma festa ao Senhor. Em todo o território eles deveriam cuidar para não deixar fermento. Ao contrário, eles deveriam cumprir esse mandamento e também deviam ensinar os filhos que eles celebravam a Páscoa porque o Senhor havia feito algo maravilhoso. O Senhor os havia livrado das lutas, da escravidão, tinha ouvido a voz do povo e enviado um servo dele, Moisés, seu irmão, para realizar prodígios no Egito. Por quê? Porque isso fortaleceria a fé deles, isso manteria a identidade deles, de que agora eles não eram mais escravos, mas eles eram servos do Deus Altíssimo. E que isso seria como um sinal, o versículo 9 vai dizer que isso seria como um sinal na mão deles, e como um memorial entre os olhos, para que a lei do Senhor estivesse na boca deles. Veja que é interessante, poderíamos pensar na possibilidade de sim, carregar algo escrito na mão, ou algo no meio da testa, entre os olhos, ou na sua boca. Mas hoje a gente
não precisa, né? Não precisamos andar com penduricalhos, não precisamos andar com sinais. Podemos sim ter um sinal na nossa mão da palavra do Senhor, como que fazendo tudo o que fizermos em nome dele, entre os nossos olhos, como que permitindo que sim, a palavra dele esteja no nosso entendimento e guie os nossos pensamentos, e que esteja na nossa boca, de maneira que tudo aquilo que a gente falar seja aprovado pelo Senhor, né? Então, eles deveriam guardar isso, e inclusive essa festa de ano em ano. Quando eles entrassem na terra, eles não deveriam voltar as costas para o Deus dos seus pais, para o Deus deles. Sim, consagrando o primogênito, o primeiro filho homem, que abrisse a madre, o primeiro filhote dos seus animais, e até nos é dado um detalhe, no versículo 13, como a jumenta, ela era um animal imundo, ela não poderia ser sacrificada ao Senhor, portanto ela deveria ser comprada, resgatada por um cordeiro, e você pode ver isso lá em Levíticos 11. Então, se os filhos perguntassem, os pais deveriam afirmar que Deus os havia libertado. Por quê? Versículo 15 vai dizer que porque Faraó endureceu o seu coração, o Senhor julgou, o Senhor matou os primogênitos do Egito, e então por isso eles deveriam se consagrar ao Senhor, isso seria um sinal entre eles. E o versículo 17 vai nos falar aquilo que eu disse a princípio. Quando o Faraó deixou o povo de Deus ir, o Senhor escolheu o caminho para que eles saíssem. Eles poderiam ter saído por qualquer lado, gente, mas Deus os levou por um caminho, não o caminho mais curto, porque o caminho mais curto era o caminho que passava pela terra dos filisteus. E o Senhor, sabendo que eles poderiam ver a guerra, ver o povo, eles poderiam se arrepender e eles poderiam querer voltar para o Egito. E Deus, que sabe de todas as coisas, queria evitar que o povo ficasse tentado a desistir. Então, o Senhor os levou pelo caminho do deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, que literalmente significa mar de juncos. E o povo saiu do Egito não de maneira desorganizada, como baderneiros, mas a palavra do Senhor diz que eles saíram como exército, organizados como exército. E isso nos mostra, né, que o Senhor, eles podiam não ter armas e não estar equipados como exército, mas sim, eles saíram ali organizados. E saíram, inclusive, cumprindo uma promessa. Porque lá em Gênesis 50, 25, José disse assim para eles, que quando o Senhor os tirasse dali, quando o Senhor fosse levá-los para a terra que havia prometido aos seus pais, José disse, levem os meus ossos daqui. E então, o versículo 19 vai dizer que Moisés levou os ossos de José. Você pode ver lá em Gênesis 50, 25. E ele cumpre aquilo que foi prometido no passado. Então, o versículo 20 diz que eles partem de Sucote e acampam em Etam, ali na entrada do deserto. E eles vão começar uma jornada. E o Senhor estava com eles. Como que o Senhor os protegia? Bom, o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem para os guiar no caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar. Para quê? Para que caminhassem de dia e de noite. Era o começo da jornada, era o momento de dar tudo de si. Eles estavam realmente caminhando e buscando chegar na terra que o Senhor havia prometido. E a coluna, e é assim que o capítulo acaba, a coluna de nuvem nunca se afastou, nem de dia nem de noite, porque a presença do Senhor estava com eles, de dia e de noite, para os fortalecer, para os guiar, para os proteger, para ajudá-los a saber a direção a seguir. E se fosse para nós aplicarmos para as nossas vidas, eu penso que várias coisas poderiam ser ditas, na verdade. Uma delas é que o Senhor nos ama, deseja ter um relacionamento conosco. Ao pedir aos filhos de Israel que consagrassem o primogênito, na verdade, estaria sendo entregue toda aquela família, estaria sendo entregue o filho mais velho que abre a madre, mas um sinônimo de fé, um sinônimo de dependência daquilo que o Senhor havia pedido, né, de aceitação da palavra de Deus. Outra coisa é que Deus escolheu o caminho mais longo, porque conhecia o coração do povo. E se eu fosse para profetizar algo, seria que o nosso coração fosse um coração muito ensinável, para que não fosse necessário na nossa vida nós passarmos por caminhos mais longos, só por causa da dureza do nosso coração. Que Deus não venha olhar para nós e pensar, poxa, esse filho, essa filha,
não pode enfrentar aquelas batalhas porque ele não está pronto. Deixa eu levá-lo para o caminho mais longo. Espero que não. Que haja caminhos curtos na sua vida, em nome de Jesus. E por último, eu acho que certamente eu aplicaria a questão da presença de Deus. O Senhor havia feito sinais e prodígios, o Senhor havia dado para eles uma festa, o Senhor estava dando a eles regras a respeito de não comer comida com fermento, de separar-se para o Senhor, de fazer festa no 7º dia. E aqui nós vemos eles caminhando, sim, cansados. Estava fácil caminhar ali carregando coisas e animais e crianças e aquele monte de gente? Não significa que estava fácil, mas eles estavam numa jornada de dia e de noite, na presença do Senhor, com a presença do Senhor, mostrando o caminho, protegendo. Portanto, eles estavam seguros, ainda que estivesse cansativo, ainda que estivesse em circunstâncias não tão favoráveis, ainda que não estivessem dormindo na mesma cama que antes, comendo as mesmas comidas que antes, agora eles estavam caminhando rumo à terra que o Senhor havia prometido para os pais deles. E nós vamos ver que o Senhor não se apartou deles em nenhum momento. Louvado seja Deus, porque realmente o Senhor não nos deixa. Ele está conosco. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus abençoe muito você e que você saia desse podcast se sentindo amado do Senhor, sentindo que Ele realmente está conosco nessa nossa caminhada, nessa nossa peregrinação, nesta vida, e que podemos contar com Ele a cada passo, a cada decisão, diante de cada luta, e que o nosso coração, ao ver as lutas, não pense em desistir, não pense em voltar atrás. Que Deus te abençoe e sustente os teus passos em nome de Jesus. Amém. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!